Olá pessoal, bom dia. Mais um dia. Hoje é quinta-feira, terminando a semana. Também estamos terminando o nosso livro. Vamos para mais essa disciplina de história e falta só a disciplina de geografia. Espero que vocês estejam bem. Ontem a tia Renata mandou um vídeo para matar a saudade. E espero que vocês tenham gostado. Depois coloca lá no grupo se vocês gostaram do vídeo, tá? Que foi feito com muito carinho pra gente criar uma conexão entre nossas distâncias, né? Isso é bem legal, né? Que a gente não pode perder o nosso amor, o amor pelo próximo, né? Então, assim, de vez em quando é bom a gente receber um carinho, mesmo que seja virtual, tá? Bom, bora lá? A nossa história de hoje vai falar um pouco sobre a independência do Brasil. E no final vocês vão se amarrar. Eu arrumei um vídeo bem legal. Vocês vão curtir a beça e é até engraçado. E ele conta um pouco como foi que Dom Pedro criou e formou e como foi o processo da independência do Brasil. A gente vai falar sobre as etapas agora na parte teórica. Como vocês sabem, história tem muita coisa para falar, às vezes o vídeo fica um pouco extenso, tá? Mas eu vou tentar ser sucinta, porque o vídeo também fala sobre tudo que eu vou resumir aí, tá? Então, vamos lá? O Brasil no século XIX, ok? Foi justamente depois da chegada que nós já estudamos, depois da chegada dos portugueses, como foi a parte da construção das colônias e também agora a independência do Brasil e como foi a chegada da família imperial no nosso país, tá? Se vocês quiserem se aprimorar mais, bem legal que vocês assistam a novela das 19 horas, que é O Novo Mundo. Ele conta realmente exatamente o que eu vou falar hoje, sabe? A fase que o Brasil mais teve problema financeiro, né? Que na realidade ainda não era Brasil, né? Era uma colônia e pertencia a Portugal. Só que eles tiveram muitos conflitos. Então vamos lá. Bom, a chegada da família real portuguesa no Brasil foi no início de 1808, que marcou profundamente a história de duas nações. A partir de então, o Brasil, que já era colônia de Portugal, como a gente já conversou em outros slides, tá? Que já era colônia de Portugal, quando a corte portuguesa desembarcou em seu território, né, que eles chegaram de navio com vários escravos, que eu já até contei essa história para vocês, passou a sediar todo o comando administrativo do Império Português. Até que em 16 de dezembro de 1815 foi elevado a reino. Então, até essa data de 1815, o Brasil era uma colônia. E pertencia a Portugal, tá? Então, quem doutrinava, quem determinava as regras, quem mandava era a colônia portuguesa, certo? Então, a corte portuguesa, ela determinava tudo o que tinha que acontecer. Nessa época ainda havia escravidão. Só depois de 1815 é que, no caso, a colônia foi elevada a reino, tá? E o que antes era chamado do Reino de Portugal passou a se chamar Reino de Portugal, Brasil de Algarves. Com isso, uma série de transformações ocorreu no ponto de vista político, econômico e social. O que eu quis dizer com isso, pessoal, é que a partir do momento que se tornou o Reino de Portugal o Brasil, houve uma mudança muito grande e houve vários conflitos também para que isso pudesse, para que eles pudessem chegar a um acordo, tá? E isso mexeu com a parte política, mexeu com a parte econômica e com a parte social da época, tá? Contribuindo fortemente, inclusive, para o processo da independência do Brasil, que sucedeu-se em 1822. Quando se tornou isso, várias outras nações também tentavam tirar proveitos dessas situações. Então, começou a causar um certo desconforto para a família real. E aí, com isso,
a parte política, econômica e social foi fortemente atingida, que é o que vocês vão ver agora. Aí tem uma foto entre 10 a 15 mil pessoas que embarcavam na frota que transferiu a corte portuguesa para o Brasil, ou seja, aí é uma foto só para que vocês tenham uma ideia de como foi na época a chegada das pessoas, né, de Portugal para o Brasil, né, vamos dizer assim, antes da independência. Então chegou muita gente para morar aqui, né? Então isso é só para que vocês tenham noção de como era no passado. Bom, por que a família real transferiu-se para o Brasil? Vamos lá. No ano de 1804, Napoleão Bonaparte tornou-se imperador da França e tinha como objetivo a conquista de novos territórios. Eu já li isso também em outros slides. E o que ele queria era conquistar novas terras, tá? E isso trouxe também uma revolução. Tá? Para combater a revolução na França, né, que seriam as monarquias, que eram as pessoas mais ricas europeias, a partir do século XVIII, formaram 3 coligações, ou seja, três parcerias. A primeira coligação, que foi de 1792 a 1797. A segunda coligação foi de 1799 a 1802. E a terceira coligação seria 1803 a 1805. Para ressaltar, gente, coligação é uma parceria, tá, que a França fez nas monarquias, ou seja, tentando ajustar para que eles pudessem também tirar proveito das coisas que a família real já estava no Brasil, tá? Bom, naquela época, a Inglaterra, ela depontava-se como principal potência econômica, ou seja, a Inglaterra tinha o maior poder aquisitivo, tá? Ela era um dos países mais ricos e com uma poderosa marinha, ou seja, eles tinham o poder, né? E tinha uma marinha enorme, como vocês têm aqui em Paraty, né? E só que assim, o triplo de tudo isso que vocês conhecem aqui. Após sucessivas batalhas, a França começou a se destacar com o seu poderoso exército, ou seja, após várias guerras, várias disputas, a Inglaterra foi perdendo força e a França começou a se destacar por conta dos seus poderosos exércitos. Contudo, Napoleão não conseguiu superar a Marinha Britânica e, na tentativa de enfraquecer a Inglaterra, decretou em 1806 o bloqueio continental, cujo o principal objetivo era proibir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra e assim prejudicá-la economicamente. Então, já deu para perceber aí que por que a família se transferiu aqui para o Brasil? Primeiro, porque Napoleão Bonaparte, ele era o imperador da França, né? E ele tinha o objetivo de conquistar as terras novas. Só que houve essa coligação entre eles, não foi uma coisa bem sucedida. E naquela época a Inglaterra tinha uma marinha que facilitava todas as entradas e saídas dos naus, certo? Só que não deu muito certo. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um bloqueio continental, ou seja, bloqueou mesmo, não deixou mais nenhum navio chegar, certo? Da parte da Europa e nem comercializar com a Inglaterra, ou seja, houve uma queda de dinheiro e os europeus não conseguiam mais fazer o comércio, trocar, né? Fazer trocas entre os países. Então, a família imperial resolveu transferir-se para o Brasil. Vamos ver como foi que aconteceu. Napoleão tinha como objetivo a conquista dos territórios. Eu botei essa foto aí para vocês poderem ter uma ideia, que se vocês caso forem a algum museu ou lembrarem dessa matéria, vocês vão lembrar. Então, esse daí é Napoleão Bonaparte, né, imperador da França, e ele era assim, bem jovem, como era Dom Pedro também, né? Vamos lá.
Como foi a chegada da família real no Brasil? O que eles fizeram de mudança, né? Eles chegaram em 1808, numa frota, né, como a gente sabe, em Salvador, tá? E eles chegaram no dia 24 do mesmo mês, em Salvador. E Dom João assinou um decreto de abertura dos portos às nações amigas, ou seja, eles fizeram uma parceria, tá? E esse decreto teve o nome de Nações Amigas, ou seja, eles abriram a marinha de novo, para que eles pudessem se chegar, tá? Que além de ser considerado por muitos historiadores como o primeiro passo em um rumo à independência do Brasil, também colocou fim ao pacto colonial, ou seja, acabou com aquela imparcialidade de que não poderia mais se comercializar de um país para o outro. Com essa medida, o Rio de Janeiro, que vocês conhecem, né? Quem não conhece, conhece por foto, passou a ser o principal destino dos produtos manufaturados ingleses, ou seja, o Porto do Rio de Janeiro era a principal chegada dos navios e trazendo todos os produtos de Portugal. Facilitou muito a chegada da família real ao Brasil. Essa decisão foi benéfica, portanto, para os próprios ingleses quanto para os produtores rurais brasileiros, que agora se viram livres dos monopólios comerciais da metrópole, certo? Ou seja, eles se viram livres de tanta pressão psicológica que eles tinham na época. Então, o que aconteceu? Eles com a facilidade do Porto do Rio de Janeiro, facilitou tanto para os brasileiros que já moravam aqui, que eram os colonos, que tinham suas plantações, como também os outros países que traziam produtos para o Brasil. Aí, em 8 de março, a família real portuguesa desembarcou na cidade do Rio de Janeiro, impactando fortemente a cidade e o reino em diversos aspectos. Ou seja, eles causaram assim uma mudança enorme, tanto na economia, quanto na parte social, quanto na parte política. Quando eles chegaram já causando, como vocês gostam de dizer, né? Eles chegaram para mudar o destino do nosso país, tá? Seguindo. Como foi que aconteceu a independência do Brasil? Bom, a independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822 e foi o resultado do desgaste das relações luso-brasileiros a partir da Revolução do Porto em 1820. Então, pessoal, o que aconteceu? Tanta gente querendo mandar num país só, entende? Tanta gente querendo tirar proveito de tudo que tinha aqui no nosso país, causou muita irritabilidade com a família real. E isso causou assim uma extrema revolução entre todos que já viviam aqui, que são chamados de luso-brasileiros, tá? Essa Revolução do Porto, que aconteceu em 1820, foi o que eu falei lá atrás. Tá? A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822 e por meio desse acontecimento o país conquistou a sua emancipação de Portugal, ou seja, nessa data, até hoje a gente comemora isso, né? Nesta data, Brasil passou a ser independente de Portugal. Tudo porque, com a chegada da família imperial ao Brasil, eles conseguiram fazer diversas mudanças na economia, no social e na política. Só que não pensem vocês que foi fácil não, tá? Porque quem ficou aqui cuidando das coisas foi Dom Pedro II. Dom Pedro I foi embora para Portugal. E olha, não foi nada fácil para Dom Pedro II, porque ele era extremamente inteligente, falava várias línguas, ele que descobriu muitas coisas, mas não foi fácil, tá? E aí o que aconteceu? Nesse dia, no 7 de setembro, ele deu um grito de independência realizado nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e dado por Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I.
A independência brasileira foi acompanhada por pequenos conflitos armados, localizados principalmente no Nordeste. Teve muita guerra, gente. Depois do grito da independência, aconteceu muitas guerras. Bom, resumo. O que foi o processo da independência do Brasil? O que foi que gerou benefício para o nosso Brasil, que hoje é nosso, né? Não é mais de Portugal. Bom, um resuminho, tá? O marco da independência brasileira é o Grito do Ipiranga, que aconteceu em 7 de setembro de 1822 e foi realizado por Dom Pedro I. E o D de Dom Pedro I está minúsculo aí, tá, pessoal? Bom, a partir de 1808, diversas mudanças foram implementadas no Brasil por causa da transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, como a abertura dos portos e a elevação do Brasil à condição de reino. Bom, então, primeiro, a independência do Brasil. Segundo, a elevação de Brasil ao reino, tá? E depois teve uma revolução, ou seja, uma guerra, tá? Liberal do Porto de 1820, que deu início ao processo de separação de Portugal do Brasil para divergências de interesses existentes, ou seja, nesse processo de revolução, libertou Portugal do Brasil. Após o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente, tá? Dom Pedro II, filho, ficou no Brasil como príncipe regente. Aí houve uma intransigência dos portugueses em relação com os brasileiros, que contribuiu para o distanciamento e fortalecimento do movimento da independência. No dia do fico, que foi quando ele disse ao povo que ficava no Brasil, Dom Pedro comprometeu-se a permanecer no Brasil. Todo mundo conta, quem gosta de história, sabe que Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. E fica para quê? Para cuidar do nosso Brasil, tá? Após o grito de independência, houve guerras de independência em algumas partes do Brasil, muitas guerras, tá? E Dom Pedro foi aclamado e depois coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro I e iniciando o primeiro reinado, ok? Bom, esse é um resumo das coisas, mas se vocês forem a Petrópolis, lá onde eu moro, vocês vão conhecer toda essa história no Museu Imperial, que é uma história maravilhosa, que vocês podem ver também pela internet, porque agora tem até um vídeo do Museu Imperial em 3D. Então vocês podem entrar e visitar o museu em 3D pelo YouTube. Vocês vão gostar muito, tá? Eles moraram lá porque Petrópolis era mais frio. Eles saíram da Europa por conta da filha de Dom Pedro, que tinha um problema bem sério de saúde. Ela era asmática e aí eles vieram para um lugar onde tinha mais sol e menos gelo, né, no caso. Bom, nessa condição, depois da independência, surgiu a origem do café do Brasil, tá? O café, gente, ele foi uma das primeiras fases que a gente pode falar econômica do nosso país, tá? O café, eles foram plantados ainda pelos ídolos de 1720 na província do Pará. A pessoa que teria trazido as primeiras sementes do café para o Brasil foi Francisco Melo Palheta, após viagem à Guiana Francesa. Vocês já até ouviram falar no mapa. O café era consumido desde a antiguidade, eu particularmente adoro, não sei vocês. Quando os habitantes da Etiópia, na África, passaram a conhecer a planta. Depois disso, persas e árabes entraram em contato com esse hábito de consumo, passando o café a ser cultivado em várias partes do mundo. Alguns setores da sociedade europeia possivelmente passaram a beber café depois do século XVII, hábito que se expandiu rapidamente pelo continente. Gente, hoje o café, tem muitas pessoas que são dependentes de café, mas é uma maravilha, né? É uma delicinha, café quentinho, né? Com leite, é muito bom, né? Então, vamos lá.
O solo e o clima aqui no Brasil favoreceram muito para a produção do café, que se destinava a estender o mercado do consumidor da Europa nos Estados Unidos. Os africanos escravizados formaram a força do trabalho para elaborarem no cultivo, colheita e beneficiamento do café. Nessa parte, gente, os escravos eles tiveram uma participação fundamental para que o café fosse plantado e cultivado, tá? Então, e nessa época ainda não havia a abolição das escravaturas, então eles trabalhavam sem receber nada. E o transporte para o Porto do Rio de Janeiro, de onde inicialmente era exportado, era feito no lombo das mulas, tá? Como eles faziam? Eles colocavam os sacos no lombo das mulas e levavam para o porto. Olha que dificuldade, pessoal. Hoje em dia, transporte é de caminhão, né? A partir de 1837, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil e Império, ou seja, o Brasil bombou nessa época, porque era o produto que se mais vendia, nem tanto o ouro, mas mais o café. Os grandes lucros decorrentes da exportação do café enriqueceram os grandes fazendeiros, os chamados barões do café. Por aqui tem bastante, tá, pessoal? Opa, desculpa aí. Eram chamados de barões do café. Se você for a Minas, vocês vão ver, tem várias fazendas que estão de barões de café. E sustentaram financeiramente o Império Brasileiro. Porque vocês acham que os portugueses, ou seja, até mesmo o príncipe regente, ele não tirou nenhum benefício financeiramente nessa época? Claro que tirou, né, gente? Então, vamos lá. Aí tem uma foto dos escravos trabalhando em um terreiro de café. Essa fotografia é do Georges Leuzinger, em 1813 e em 1892 e de 1870. Então era campo aberto, tá vendo? Vocês podem observar que os escravos trabalhavam assim, campo debaixo do sol, né? E assim, não acredito eu que não deva ter sido uma situação muito prática para eles e nem fácil, né? Bom, depois disso surgiu a lei abolicionista, tá? O que é lei abolicionista? Foi quando foi decretado o fim da escravidão, tá? Olha, como vocês podem ver, as leis abolicionistas são como conhecemos as leis aprovadas no período de 1850 a 1888, que o período de transição do fim do tráfico negreiro, ou seja, fim de quê? O fim de pessoas compradas, porque naquela época os negros e os escravos eram comprados, isso era chamado de tráfico negreiros, tá? E foi aí que surgiu a abolição da escravatura, com a aprovação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Essas leis marcaram algumas mudanças na questão da escravidão do Brasil e foram aprovadas para atender os interesses dos escravocratas de realizar a transição gradual até a abolição. Uma curiosidade, vocês sabiam que na casa de Dom Pedro nenhum escravo trabalhava sem receber? Todos eles trabalhavam, recebiam, tá? E tinham liberdade dentro do palácio, tá? Mesmo ele sendo rei. Ele nunca tratou o escravo como escravo, tá? É uma curiosidade. Bom, quais foram as leis abolicionistas? Só foram duas leis. A primeira, Lei do Ventre Livre, tá? A Lei do Ventre Livre, ela foi aprovada em 28 de setembro de 1871 e determinava que os filhos dos escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. Essa Lei do Ventre Livre, ela libertou todos os filhos nascidos depois dessa época, eles não eram mais escravos, eles eram considerados livres. E a Lei dos Sexagenários,
Essa lei decreta que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam libertos após realizarem um período de trabalho indenizatório de 3 anos, ou seja, eles seriam libertos depois que eles pagassem 3 anos. O escravo que fosse liberto por meio dessa lei, porém, era obrigado a se instalar na cidade na qual foi alforriado durante 5 anos no mínimo. E essa lei foi considerada um atraso no avanço do abolicionismo, porque tinha como único objetivo frear o avanço do movimento abolicionista. Então, o que era essa lei? Todo escravo de 60 anos, ele tinha que indenizar, tá? Os seus donos por 3 anos. Ele tinha que ficar no lugar onde ele foi alforriado, tá? Para que depois, então, depois de 5 anos no mínimo, ele pudesse ser liberto. E isso realmente atrasou muito, porque a primeira lei ajudou as crianças que nasceram. Já a segunda, os escravos que já eram escravos tiveram que pagar por mais 3 anos e ainda eram obrigados a ficar 5 anos no mínimo, tá? Depois da alforria. Ou seja, o que é a alforria? Depois da libertação, da carta de alforria que eles receberam. Tá, gente? Eu sei que esse vídeo é extenso, mas a história é assim, tem muita leitura. E agora vocês vão assistir um vídeo bem legal, que eu acho que vai tirar toda a dúvida de vocês. Não deixem de assistir. Eu achei um baratinho o vídeo, tá bom, gente? Amo vocês, um ótimo estudo por hoje, tá? Beijo!